Boa tarde a todos. Sintam-se bem-vindos, acolhidos. Boa tarde também àqueles que nos acompanham pelo Facebook. Espero que todos encontrem aqui aquilo que vieram buscar nessa tarde, o acolhimento, o consolo e o esclarecimento. Aqueles que desejarem dispor de um recipiente com água, para que os benfeitores espirituais magnetizem no fim da exposição, sintam-se à vontade. Vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui buscando os esclarecimentos da doutrina espírita, esses esclarecimentos que renovam a nossa esperança, a nossa fé, o nosso otimismo. Possamos nos renovar, possamos sentir a presença dos nossos benfeitores, do nosso anjo guardião. Que nessa tarde, que nesses momentos em que estivermos reunidos aqui, possamos fazer reflexões que possam mudar a nossa vida para melhor e assim seguirmos a caminhada firmes do propósito de nos tornarmos criaturas melhores. Convidamos então a nossa palestrante e amiga Regiane Reis, que vai nos brindar com uma exposição nesta tarde, fazendo uma reflexão sobre o Evangelho de Jesus. Boa tarde a todos. A Aline, na abertura, fala em renovação. Nós todos temos vivido, nos últimos tempos, momentos difíceis, adversidades, desafios. A pandemia veio para nos parar, para frear nossa existência, para nos colocar em situação de medo, de dúvida, de dificuldade, das mais diversas. Estamos agora a caminho do encerramento do ano. Talvez possamos dizer final de um ciclo, início de outro. Ciclos dos quais nossa existência são feitos. A nossa existência é feita de vários ciclos. E por esta razão, nós escolhemos o capítulo 4 do nosso Evangelho para a nossa reflexão da tarde de hoje. Esse capítulo tem como título: Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. No mundo que nós vivemos, existem várias doutrinas, diversas doutrinas. Dentre elas, as doutrinas não reencarnacionistas, aquelas doutrinas que não creem na imortalidade da alma, aquelas doutrinas que acreditam que, necessariamente, elas acreditam que com a morte tudo se encerra, tudo termina, todas as possibilidades, todas as relações, pais, filhos, família, nada se perpetua, nada se continua, nada está vinculado coisas a outras. As doutrinas reencarnacionistas pregam o contrário. Elas nos ensinam de que a alma é imortal e a nossa existência é uma continuação. Ela se perpetua. Através de cada nova existência, nós temos nova oportunidade. Aí vem de encontro aquela palavrinha que a Aline usou no início: renovação, recomeço, reconstrução, continuidade. Mas o nosso Evangelho, nesse capítulo, fala sobre essas questões do passado, né? Relatando esses cortes das relações. Morreu, acabou a relação familiar, acabou tudo mais. Mas isso quanto ao passado. Mas quanto ao futuro?
segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, a sorte das almas se acha irrevogavelmente determinada após uma só existência. A fixação definitiva, a sorte implica a cessação do progresso, pois desde que haja qualquer progresso, já não há sorte definitiva. Conforme tenham vivido bem ou mal, elas vão imediatamente à mansão das bem-aventuranças ou para o inferno. Então, nessas doutrinas, tudo é muito definitivo. Tudo acabou, ponto. É aqui, ponto. Não há uma abrangência, um pensamento reflexivo, uma possibilidade do depois. Nós temos, ainda dentro no item 23, a citação de 4 alternativas que são apresentadas para nós dentro desses processos das doutrinas. Primeiro, o nada. Morreu, acabou, terminou, não há mais nada, segundo a doutrina materialista. Segundo, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Então, morremos e vamos todos nós para um todo universal, independente de quem tenhamos sido, se fizemos o mal, o bem, qual foi a nossa trajetória, vamos todos nós para um todo universal. Terceiro, a individualidade, com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da igreja. Então, foi mal, vai para o inferno, foi bom, vai para o paraíso. Nós respeitamos todas as crenças, nós respeitamos todas as religiões, mas nós aqui estamos numa reunião espírita. E agora, em quarto, vem aquilo que a doutrina espírita, aquela que nos acolheu aqui nesta tarde, nos diz a respeito da individualidade, com um progresso indefinido, conforme a doutrina espírita. Nós progrediremos sempre. Nós estamos sempre num processo de evolução. E tudo dependerá da nossa própria obra. Eu obro a meu favor, eu trabalho a meu favor, eu trabalho a favor da comunidade a qual faço parte. Eu trabalho em benefício do mundo em que eu estou inserida. Eu trabalho em benefício de todas as pessoas que convivem comigo e trabalho pelo meu próprio progresso. Mas eu sou o indivíduo. Eu tenho minha individualidade. O que eu fizer, quem vai responder pelas minhas ações serei eu. Ninguém pagará por mim as minhas dívidas. Dívidas que eu acabo adquirindo quando infrinjo as leis do Criador, de Deus, que é justo, que é soberanamente justo e bom. Se nós pensarmos nestas doutrinas que nos ensinam que morreu, acabou, ou então que nós vamos todos nós para o mesmo lugar, ou que se é ruim vai indefinidamente para o inferno, se é bom vai para o paraíso, nós estaríamos pressupondo que Deus não é pura justiça, não é pura bondade. Ele não é soberanamente bom e justo, ele faz distinção, ele não oportuniza, ele não dá esperança. Então, tanto faz ser bom ou ser mal. Porque a gente vai todo mundo para o mesmo lugar mesmo. Ou então, eu fiz uma coisa errada, eu vou para o inferno mesmo. Vou continuar fazendo coisa errada. Deus é soberanamente bom e justo. Por isso nos criou a todos nós de uma mesma forma, simples e ignorantes, onde cada um de nós teve uma trajetória. Todos nós que aqui estamos iniciamos a nossa trajetória há muito tempo. Cada um de nós vem escrevendo
a sua história há muito tempo. Cada encarnação é como se fosse um capítulo de um livro. Neste momento, nós estamos aqui escrevendo um novo capítulo. Nós colocamos lá como o instrumento para a perfeição. Vamos lá. Numa mensagem de São Luís, dentro deste mesmo capítulo, onde São Luís nos diz os porquês da necessidade dessa encarnação. Ele nos diz assim: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir por meio da ação material. Nossos espíritos estão aqui encarnados na matéria, fazendo parte de uma vida material, sim, em um mundo material. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos manter a nossa alimentação, nós precisamos manter o vestuário, nós precisamos lutar para termos um abrigo, uma residência, uma casa. Isso tudo faz parte desse processo da nossa vida material. Ajuda-nos diante do progresso. Os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessário a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Então, cada um de nós recebeu de Deus a oportunidade, através do trabalho que executamos, da profissão que escolhemos, da família da qual fazemos parte, a família. Chegamos lá. Este é o ponto da nossa conversa dessa tarde. A família. Quem de nós não tem nas suas relações familiares aquela dificuldade, aquela pessoa difícil, aquela pessoa que parece assim que ela tem prazer de te tirar do sério? Ela está sempre te colocando à prova, te fazendo dar o testemunho da paciência e da tolerância. A falta de entendimento, de compreensão, tu vive estendendo a mão, tu tá sempre ali, tentando ajudar, dando tudo de ti, e aquela pessoa insistentemente te tortura. Quem de nós não tem uma criatura dessas nas suas relações? Quase todos nós. Dentro do seio familiar tem alguém que nos tira do sério, que nos tira do equilíbrio, que nos tira da harmonia íntima, que tira a nossa paz, que nos tira na minha casa. Por que só na minha família? E eu lamento lhes dizer, mas é em todas as famílias. Sempre há aquela criatura que está ali para nos tirar do sério, para nos provar. Será castigo de Deus isso? Será que isso é castigo de Deus? Como eu sou má, Deus colocou essa criatura para me fazer pagar todos os meus pecados. Muito antes, pelo contrário. E aí nós trouxemos, para ilustrar este assunto, o capítulo 6 do livro Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier. O Espírito Neio Lúcio nos diz, lá no capítulo 6, cujo nome do capítulo é justamente o nome da nossa exposição, Os Instrumentos da Perfeição, que conta-nos que Simão Pedro chega numa daquelas tantas reuniões que tinha com Jesus, e ele chega assim desgastado, irado, irritado, impaciente, porque tinha um velho tio dele que acusava ele de dilapidador dos bens da família. Ele tinha também um primo que ameaçava esbofeteá-lo em via pública, diante de todas as outras pessoas. Então, quando o mestre leu algumas frases das Sagradas Escrituras, o pescador logo foi desabafando e descreveu o seu conflito com a sua parentela. Jesus ouviu ele em silêncio, calmamente. Depois de todo aquele relato dele, indagou Jesus: "E que fizestes, Simão?"
ante as arremetidas dos familiares incompreensivos. Imediatamente Simão disse: sem dúvida, reagi como devia. Respondeu veemente: coloquei cada um no seu lugar próprio. Anunciei, sem rebuços, as más qualidades de que são eles portadores. Meu tio é raro exemplar de sovinice, e meu primo é mentiroso costumaz. Provei perante numerosa assistência que ambos são hipócritas, e não me arrependo do que fiz. Então ele colocou ali, diante de todos, o seu tio e o seu primo numa situação vexatória. O mestre refletiu por alguns minutos sobre aquela exposição feita e refletiu. Pedro, perguntando: que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Naturalmente trabalha, redarguiu o interpelado, bem irritado. Trabalha com o quê? Tornou o amigo Celeste bem-humorado. Usando ferramentas. Após a resposta breve de Simão, o Cristo continuou: as pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros e mais puros, mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Quando falhamos no aproveitamento deles, que constituem elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. A ave é obrigada a fazer ninho, mas não se lhe reclama outro serviço. A ovelha dará lã ao pastor, no entanto, ninguém lhe exige o agasalho pronto. Ao homem foram concedidas outras tarefas. Quais sejam as do amor e da humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na terra. Os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo e o serrote que podemos utilizar a benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Enquanto o marceneiro usa suas ferramentas por fora, cabe-nos aproveitar as nossas por dentro. Esse capítulo segue, mas a essência do que nós gostaríamos de refletir com os irmãos é essa parte, onde Jesus demonstra para Simão Pedro que a família, aqueles integrantes difíceis que te caluniam, que te põem à prova, que são impacientes e intolerantes para contigo, são os instrumentos maiores que recebeste de Deus na tua encarnação, na nossa encarnação. Porque são essas criaturas que propiciam-nos a oportunidade da redenção, do melhoramento, da superação, da renovação, como nos falou ali no início. Através dessas relações difíceis é que nós iremos progredir, evoluir, superar as nossas enfermidades morais, as nossas dificuldades íntimas. E se existe essa pessoa que coloca à prova a paciência em nós, é porque nós precisamos desenvolver a paciência. Se tivéssemos a paciência desenvolvida, não precisaríamos passar por essa experiência. Se tem aquela pessoa que te calunia, é porque tu precisa passar pelo sentimento, pelo crivo do entendimento e do perdão. Porque nós precisamos exatamente daquela vivência. Todas as coisas que fazem parte da nossa existência hoje são providenciais.
São elas exatamente do que nós precisamos. Desenvolvermos o respeito, o amor, a tolerância, através dessas relações. Não desenvolvermos através das relações o autoritarismo, a falta de respeito com a opinião do outro. Família pressupõe entendimento, harmonização. A palavra lar vem de lareira, que aquece, que acolhe. O nosso lar precisa, meus irmãos, o nosso lar precisa ser o melhor lugar do mundo. O nosso lar precisa ser aquele lugar ao qual eu adoro voltar. Eu amo voltar para minha casa. Eu amo estar com os meus familiares. Se isso ainda não foi, se esse sentimento ainda não foi desenvolvido, se nós ainda não conseguimos desenvolver esse sentimento com relação ao nosso ambiente doméstico e à nossa família, nós precisamos trabalhar para isso. Precisamos lutar, labutar verdadeiramente para conquistarmos esta condição. Porque se lá é o laboratório mais precioso que existe na minha existência, para minha evolução, eu preciso fazer dele, no mínimo, o ambiente no qual eu desejo estar. Ah, mas não depende de mim. Depende sim. Enquanto eu disser que depende do outro, eu não vou fazer nada para melhorar. Se um integrante da família se dispuser a transformar a vibração daquele ambiente doméstico, este um integrante conseguirá. Através do quê? De que forma? Primeiro, a nossa historinha que Jesus conta para Simão Pedro. Observarmos os nossos familiares como instrumentos para o nosso melhoramento. Aprendermos a amar a essas criaturas. Desenvolver o amor em alguém a quem eu não tolero é muito difícil, verdadeiramente, é difícil. Então vamos buscar a prece, Evangelho no lar, a oração, o Evangelho no lar. Vamos harmonizar o nosso ambiente, vamos trazer para dentro do nosso ambiente doméstico vibrações benéficas. Essas vibrações benéficas serão alcançadas através dessa reunião com espíritos de luz. E essa reunião com espíritos de luz se faz a partir do momento que nos conectamos com Deus. Se o meu ambiente está infestado de espíritos malévolos, de energias densas, ruins, que nós construímos através das nossas relações doentias, tristes, angustiantes, nós precisamos desfazer essa atmosfera, nós precisamos dissipar essas energias ruins. A espiritualidade de amor está sempre disponível para nos socorrer e nos ajudar. Chame-os para dentro do teu lar. Propicie que eles estejam com a família. Propicie uma condição para que eles possam agir em nós. Sem autoritarismo, sem obrigar as pessoas a nada. Tem uma lenda bem interessante, uma lenda que conta que 2 índios, eles chegaram até o sábio da tribo e pediram para o sábio da tribo. Eles queriam viverem perpetuamente juntos. Eles se amavam muito e desejavam um casamento para além da vida. Então chegaram para o sábio e perguntaram como eles conseguiriam aquele feito. Touro bravo e nuvem azul. Então o sábio disse: touro bravo, suba a montanha ao norte e traga-me a águia mais poderosa, mais bonita, mais forte. E nuvem azul, suba a montanha ao sul
e traga-me então de lá o falcão mais poderoso, mais bonito e mais forte. Assim eles fizeram. Escalaram as montanhas e em breve chegaram lá, a águia e o falcão em mãos. Então o sábio pega uma atadura em couro, entrega-lhes e diz: agora amarrem a perna da águia juntamente a uma das pernas do falcão. E assim eles fizeram. Ataram uma perna de cada um. Colocou os animais ao chão e logo os animais começaram a se debater buscando a liberdade, se machucaram todos e então o sábio sabiamente demonstrou. Eis o resultado. Quando nós desejamos amarrar, quando nós desejamos colocar o nosso amor em um cativeiro. Amor não pode ser cativo. Amor cativo destrói, não constrói. Machuca, fere. Amem, entreguem-se ao amor, ao respeito e terão o amor eterno que desejam. O amor é construção, é respeito, é liberdade. Sejamos nós, meus queridos irmãos, estas pessoas que amam verdadeiramente. Uma enfermeira, quando ela vai cuidar de um doente, ela precisa ser movida pelo sentimento de amor. Para cuidar de alguém doente, a enfermeira precisa estar disposta a curar o doente. Quando esses familiares chegam para nós, nos afrontam, nos machucam, nos caluniam, nos maltratam, eles talvez estejam doentes. Assim como a enfermeira que trata o seu paciente com amor e paciência, sejamos nós também amorosos e pacientes. Porque se aquela enfermeira for atender o seu paciente de forma irritadiça, sem dedicar-se, sem entregar-se àquele sentimento bondoso e amoroso, caridoso, se ela não for movida por esse sentimento, ela corre o sério risco de piorar o estado de saúde do seu paciente. Assim somos nós, ao lidarmos com as pessoas que estejam doentes próximo a nós. Sem contar que ainda existe a possibilidade de que os doentes da relação sejamos nós mesmos. Nem sempre a doença está no outro. Às vezes, as doenças estão em nós. Mas nos falta humildade. Nos falta o desejo do autoconhecimento e do autoburilamento para a tão sonhada renovação, a tão sonhada vida mais feliz, de mais paz e de mais harmonia. Que nós possamos levar essas mensagens conosco e que possamos, não apenas no encerramento deste ano, não apenas no início do próximo ano, mas por todos os dias das nossas vidas, transformarmos-nos dia a dia, hora a hora, mantendo uma vigilância constante nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, olhar o nosso semelhante com mais amor, colocarmos-nos no lugar dele, antes de agredirmos, antes de ofendermos, pensarmos: o que sentiria eu se alguém me dissesse essas palavras ou tivesse essa atitude para comigo? Tudo ficará mais fácil.
tudo será mais simples. Nossa vida com certeza melhorará. A atmosfera do nosso ambiente doméstico com certeza será muito melhor. Hoje ainda recebi uma mensagem do relato de uma pessoa que me dizia: Rejane, depois que eu comecei a fazer o Evangelho no Lar, depois que eu decidi mudar a vida da minha família, realmente tudo mudou. Eu fiquei imensamente feliz com aquela mensagem, porque é para isso que nós estamos aqui, para vivermos de uma forma mais feliz. E só depende de cada um de nós. Muito obrigada, queridos irmãos, pela paciência de todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Agora eu passo a palavra para a Aline, que vai fazer o nosso encerramento. Agradecemos então a Rejane pela excelente exposição. Falando em Evangelho no Lar, gostaria aqui também de avisar que aqueles que desejarem praticar, iniciar o Evangelho no Lar e ainda não fazem, na nossa sociedade oferece toda quinta-feira, às 21 horas, o Evangelho no Lar no formato online. Tá? Então, os interessados entrem em contato com a gente, que é um grupo que nós temos no WhatsApp. Já estamos ali num grupo bem grande e é muito salutar e com certeza traz benefícios para a família, para todos nós. Agora chegou o momento do nosso passe espírita. Eu gostaria que vocês me acompanhassem na prece, momento então em que receberemos esses bons fluidos aí da espiritualidade. Mais uma vez, te agradecemos, Senhor, por essa exposição maravilhosa, por esses momentos de reflexão. Que os benfeitores responsáveis por este trabalho possam transmitir ao nosso corpo físico, mental, espiritual, tudo aquilo que necessitarmos. Rogamos a Deus que aqueles nossos irmãos a quem estivermos endereçando o nosso pensamento neste momento, da mesma forma sejam beneficiados. Com o coração agradecido e renovado, encerramos então o trabalho desta tarde. Que assim seja. Uma boa tarde a todos e até a próxima.